Mas antes, amados, eu quero fazer uma pequena palavra para os irmãos. Está no Evangelho de João, capítulo 3. Os irmãos podem abrir. Evangelho de João, capítulo 3, verso 1 ao verso 7. É uma pequena mensagem do Senhor para nós nessa noite. João 3, 7. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Esse foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, filho de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for comigo. Jesus respondeu e lhe disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse Nicodemos: como pode o homem nascer de novo sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Então Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes que te ter dito, necessário vos é nascer de novo. Amados, esse é o primeiro texto que Jesus fala sobre nascer de novo. E nós vemos durante todo o ministério de Jesus levando a mensagem do reino. E muitas vezes esperavam, principalmente os judeus, que Jesus seria um rei militar, que tomaria o governo de Roma e os judeus governariam nessa terra. Mas Jesus veio dar ensinamentos além dessa terra. O reino, a qual nós vamos, a que Jesus nos mostrou, é um reino eterno. Jesus não veio libertar ninguém desse reino. Jesus veio mostrar o caminho para a eternidade. E Ele veio nos libertar do pecado. Jesus não veio para condenar ninguém, mas Ele veio para salvar o mundo. E como era difícil naquela época, você imagina, amados, até para hoje, se Jesus estivesse aqui hoje, entender tudo o que Ele queria dizer, todos os conceitos do reino. E nós vemos os próprios discípulos, durante o ministério de Jesus ensinando uma coisa, e logo depois os discípulos entendendo outra e fazendo outra. Jesus falando sobre humildade, e os discípulos discutindo em paralelo qual seria o maior entre eles, qual sentaria no reino ao lado do Senhor Jesus. E Jesus mostrando para eles: você tem que ser humilde, lavou os pés dos discípulos por causa disso. Mas hoje aqui eu trouxe um texto, amado, de Nicodemos. E é um texto assim icônico, um texto único. Como todos os encontros com Jesus, nós temos aqui o encontro de Nicodemos com Jesus. E a Bíblia fala que Nicodemos era o príncipe, era um dos príncipes dos judeus. E por que isso? Porque era um homem muito estudado. Nicodemos era um doutor da lei, era um PhD, era um homem que estudava muito sobre teologia. Naturalmente devia ter discípulos, devia ensinar nas sinagogas. E a Bíblia não fala, mas com certeza, pela forma que Nicodemos abordou Jesus, Nicodemos viu os milagres que Jesus fez, viu o que estava acontecendo naquele lugar e ficou curioso. E a primeira abordagem que ele faz a Jesus é: Rabi, como que você pode fazer essas coisas se não for de Deus? Não sei se os irmãos já viram a série The Chosen, mas The Chosen foi um episódio do encontro de Nicodemos com Jesus. E foi logo depois de Jesus expulsar o demônio de uma mulher que Nicodemos tinha tentado expulsar. Isso não está na Bíblia, mas com certeza Nicodemos viu algum milagre que Jesus fez e ficou impressionado com aquilo. Mas eu achei a ilustração boa de Nicodemos impactado por Jesus, mesmo conhecendo toda a lei, sem saber o que fazer, com todo aquele conhecimento, vendo coisas sobrenaturais. E é esse Jesus que está aqui nessa noite, meus irmãos. Mas muitas vezes, assim como Nicodemos, a primeira vez que nós temos contato com o Senhor Jesus, nós ouvimos falar dele, nosso coração fica quebrantado, mas muitas vezes nós não aceitamos e saímos. A Bíblia não fala, mas no final desse encontro com Nicodemos, ninguém sabe o final. Jesus acaba falando mais coisas para Nicodemos e acaba Nicodemos seguindo o seu caminho. Mas é curioso ver, amados, que normalmente nós paramos nesse versículo, mas existem outras duas passagens que a Bíblia fala sobre Nicodemos. E nós vemos como o Senhor foi chegando mais perto de Nicodemos. E como esse primeiro encontro com Nicodemos de Jesus com Nicodemos já foi marcante. O segundo encontro de Nicodemos com Jesus está em João 7,45. Os irmãos podem ler depois. Nicodemos está no Sinédrio, reunido com os líderes judeus, e os líderes judeus querendo prender o Senhor Jesus. E Nicodemos sai em defesa de Jesus. Então nós vemos um líder dos judeus que tinha vergonha do Senhor no primeiro momento, daqui a pouco está no Sinédrio, diante de todos os outros líderes, já defendendo o Senhor. E ele fala: acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvir
e saber o que ele faz, Nicodemos foi impactado pelo Senhor e aquilo estava já mexendo com a vida dele. Mas a Bíblia continua, amados. Tem um terceiro momento que Nicodemos aparece na Bíblia, que é em João 19, 38 a 42. Nicodemos aparece para sepultar o Senhor Jesus. Após a crucificação, José de Arimateia pede o corpo do Senhor Jesus para sepultá-lo, e Nicodemos aparece trazendo 34 quilos de mirra para sepultar. É uma honra que só faria os maiores judeus da época. Então nós vemos um homem que, pelo encontro com o Senhor Jesus, foi transformado, mas tinha dificuldade de entender o que é novo nascimento, nascer de novo. E hoje nós estamos aqui no dia de celebração. Eu estou feliz demais, amados, porque eu estou aqui no lugar que eu fui batizado há 30 anos, com meu irmão que está ali, com a minha mãe. O pastor Osvaldo nos batizou aqui, e é um privilégio estar aqui hoje com 2 filhas minhas e mais irmãos aqui abençoados que vão estar com a gente, podemos ser batizados e confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Então a ideia de hoje aqui, amados, os irmãos vão fazer uma coisa que eles já fizeram internamente. Eles já creem que o Senhor Jesus é o Senhor deles, e eles querem continuar conosco, como igreja, servindo ao Senhor, aprendendo ao Senhor, e vamos agora celebrar a Ele nesse momento de batismo, amém? Bendito seja o nome do Senhor. Eu queria chamar os irmãos para a gente começar a festa, amém?